E olha, com a chegada da primavera, aumenta o número de acidentes com abelhas em várias regiões do estado. Você sabe por quê? É porque nessa época do ano as abelhas ficam mais ativas. Você sabia disso? Os bombeiros sabem, né, Márcio Falcão, porque aumentam bastante os chamados para esse tipo de ocorrência. E aí tem dicas para evitar ataques e o que fazer no caso de acidente, é isso? Dicas que são importantes de todas as pessoas, ao menos terem consciência da importância delas serem colocadas em prática para ajudar uma pessoa que tenha sofrido um ataque por abelhas. E é o que a gente compartilha agora, exatamente nesse período do ano, a primavera, aumenta a possibilidade de interação entre abelhas e humanos por uma soma de fatores, como, por exemplo, a temperatura mais alta, maior oferta de alimentos para as abelhas, como flores, por exemplo. E aí, diante desse cenário, é preciso ter bastante atenção. O soldado Tizen está ao vivo com a gente para um bate-papo sobre o tema. Soldado, quero começar entendendo melhor contigo, vocês que também se preparam para lidar com esse tipo de cenário, porque nessa época do ano temos mais casos de ataques. Bom dia. Bom dia a todos. Agora na primavera, onde aumentamos o processo natural da abelha, na verdade, ela recebendo uma oferta de alimentação com o aumento da temperatura, ela acaba se desenvolvendo mais, e essa colmeia ela acaba gerando um processo natural onde ela se desenvolve a população, parte dessa população, junto com a rainha que estava nesse local, acaba voando, alçando voos, né? E a gente chama isso de enxame. Então esse é o processo natural de desenvolvimento da abelha, de multiplicação dos enxames. Então é aí onde nós percebemos, né, que esse enxame ele voa buscando um novo local para desenvolvimento de uma nova colmeia. E esse enxame ele acaba pousando em beiras de telhado, em arbustos, né, em locais onde ficam visíveis aos seres humanos, onde a gente percebe, né, que fica um grupo de abelhas ali reunidas, né, aguardando com que algumas dessas abelhas elas busquem novos locais apropriados para que se desenvolva uma nova colmeia. Então esse é o processo natural. A pessoa que encontra uma colmeia ali no quintal de casa, próximo ao telhado de casa, qual que é a primeira orientação a seguir? Então, nós temos duas situações, né? A colmeia, onde ela já tem os favos desenvolvidos, a colônia está ali consolidada, e o enxame, que é esse processo natural que eu acabei de explicar, né? Visualizando alguns dos dois cenários, é importante que se isole o local, afaste as pessoas, né? Tenha cuidado com os animais, para que as abelhas evite que as abelhas ferroem, né, esses animais, as pessoas, para que mantenha esse ambiente seguro. E caso você perceba que esteja colocando em risco a vida de pessoas ou animais, acione o Corpo de Bombeiros através do número 193. Nossas equipes estão, né, sempre prontas para realizar a primeira orientação, se for o caso, né? Se for realizar uma vistoria no local da ocorrência. Então nós estamos aptos a realizar esse tipo de situação. Por vezes, o Corpo de Bombeiros acaba solicitando o apoio até de apicultores das regiões, para que esse apicultor ele chegue ao local, realize essa coleta, né, dessas abelhas, coloque num local adequado e retire desse ambiente urbano, para a gente mitigar esse risco de vida das pessoas e dos animais. Então esse apicultor ele vai levar essas abelhas para um local específico, para que elas desenvolvam, né, e façam o seu papel natural. Faço uma observação e um reforço, Marta, ao que disse o soldado Tizen em relação aos animais, porque muitas vezes há uma preocupação com as pessoas, mas animais ficam presos próximos a enxames, a colmeias. E existem processos naturais que também podem fazer com que essas abelhas se sintam atacadas e aí acabem também atacando quem estiver próximo, inclusive animais. O ataque ele está associado nem sempre a uma ação humana. O ataque ele pode estar associado a uma causa natural. Às vezes uma árvore que caiu, a abelha ela poderia ter a colmeia desenvolvida dentro de um tronco de uma árvore, né, com um ambiente natural. Essa árvore porventura caiu, chacoalhou, às vezes um animal foi lá e mexeu. E isso às vezes é uma ação que desperta o estímulo de proteção dessa colmeia, onde as abelhas elas vão acabar atacando tudo que está por perto, né? Às vezes não só uma ação humana como uma roçadeira, uma criança
criança às vezes pode bater a uma obra, um objeto depositado no meio de um terreno, que porventura possa acontecer alguma interação onde a colmeia se sinta, né, no sentido de colocar-se na defensiva, então elas vão atacar o que tiver por perto, né, com relação ao calor. Então é importante que a gente esteja sempre atento a esses detalhes. Atenção também com os bichinhos. Para encerrar rapidamente, soldado, dicas de primeiros socorros que são importantes aí da população ficar atenta. Então, em caso de ataque de abelhas, é importante que, primeiro, né, a gente se proteja. Então, cuidado com a cabeça, proteger a cabeça, as regiões mais vascularizadas, né, ficam mais aquecidas. Então, é importante a gente ter esse ponto de atenção. Buscar um local escuro. A abelha, ela não voa em locais escuros. Então, quando a gente busca um local escuro, né, entra um carro, entra numa sala, fecha a porta e fica no ambiente escuro, a abelha, ela sai, ela foge desse local. Então, a gente se cobrir, né, então tem algumas orientações aí de a gente fazer em caso de ataque. Caso a pessoa sofra ferroadas, né, antes disso é importante ela saber se de fato tem alergia à toxina da abelha, né, porque daí a situação ela se torna um pouco mais complexa. Às vezes com duas poucas ferroadas ela acaba já desenvolvendo um processo de reação alérgica, mas as pessoas que não sofrem de alergia, elas também têm um limite de ferroadas, então mesmo assim é importante que elas se protejam, né, e em caso das ferroadas é importante que a gente busque uma orientação médica. Raspar o ferrão é importante. Esse ferrão, quando ele fica inoculado na nossa pele, ele fica soltando a toxina por em média aí até 10 minutos, então é importante que a gente remova, não apertando, porque daí a gente vai injetar a toxina, né? Mas realizar a raspagem para tirar esses ferrões. Tá? E se começar um processo inflamatório, né, uma reação alérgica, é importante buscar orientação médica e, em último caso, aí, 193 do Corpo de Bombeiros, 92 SAMU. Soldado, muito obrigado pela participação aqui conosco ao vivo. Agradeço as orientações também, são fundamentais de terem uma atenção de todos nós e também de serem colocadas em prática e, na dúvida, acionar o Corpo de Bombeiros também. Eu volto ao estúdio.